Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo, para você, meu irmão, para você, meu amigo, minha irmã e minha amiga, que Deus abençoe. Ótima sexta-feira, estamos aí, né, no segundo mês já do ano de 2026, hoje é 27 de fevereiro do ano de 2026. Que Deus abençoe a você, meu irmão, meu amigo, minha irmã e minha amiga, amém? Muito obrigado por nos acompanhar. Você, novo inscrito, você que não se inscreveu, se inscreve nesse canal, gente. Talvez a pessoa para assistir, muitos não inscrevem. Inscreve nesse canal, nos ajuda aí, pois não vai custar nada para você, mas vai nos ajudar. Você se inscrever, nós ficamos gratos e que Deus abençoe para que a palavra do Senhor também chegue a mais pessoas, certo? Nossas matérias também, nós fazemos nossas matérias, né? E também já quero deixar aí, tem nosso WhatsApp, certo? Você quer anunciar a sua festividade da igreja, quer nos convidar para gravar, também nós vamos, né? Louvado seja Deus. Tem nosso QR Code, se você desejar nos ajudar, contribuir, que Deus abençoe também, viu? Mais importante, se inscreva bastante nesse canal, pois está abaixo o nome de inscrito, e muitas pessoas assistem, mas não inscrevem. Outros, às vezes, começam a assistir, às vezes esquecem, né? E outros não sabem como se inscrever, né? E às vezes às vezes, muitas pessoas, nós temos analisado nosso público assim de pessoas que já têm idade, pessoas que nos assistem, né? Às vezes essas pessoas, às vezes, têm dificuldade, mas como se inscrever? Eu não sei, que isso é normal. Eu, praticamente, vou falar a verdade para você, há pouco tempo atrás eu não sabia também. Não é vergonhoso a gente falar isso, né? Pessoas assim, muitas vezes, pessoas até quem tem aí sua faixa etária aí de 45, 50 anos, nem todo mundo sabe mexer com essas coisas. Eu confesso para vocês que eu sou um desses que eu não sei mexer muito nessa área aí, né? A gente vê que a juventude de hoje, eles sabem, porque já nasceram na era da tecnologia. Mas você tem um neto, você tem um filho, você tem um sobrinho, ou tem um amigo, a pessoa vai lhe ajudar. Ô, irmão, como se inscrever no canal do irmão? Como que eu faço para se inscrever? Isso não é vergonhoso. E você vai estar nos ajudando, vai se ajudar também. Muitas vezes a gente ficamos com vergonha de falar aquilo que nós não sabemos e acabamos prejudicando a nós mesmos. Então, o melhor é quando a gente é, seja claro. Eu não sei, eu não sei fazer isso, eu vou pedir ajuda. Isso não é vergonhoso, isso aí é a pessoa querer esclarecer. Muitas vezes tem hora que a pessoa tem vergonha de pedir ajuda de algo e vai prejudicar pro resto da vida, né? Quantas pessoas não sofrem de falar, ficar preso dentro de si, sem querer se ajudar a si mesmo. Porque quando a gente corre atrás de buscar alguém para nos ajudar, nós estamos nos ajudando também. Porque no momento que eu quero uma coisa e eu não sei o que fazer e também não quero dar meu braço a torcer, não, a pessoa vai falar que eu não sei, isso é bobagem. Então muitas vezes nós se prejudicamos a nós mesmos e possamos nos ajudar a nós mesmos também, certo? Mas meu muito obrigado, você novo inscrito nesse canal. Nós temos um público aí, louvado seja Deus, que já nos assiste, nos acompanha. Falta interagir mais, galera, no canal aí, interage no canal, escreve aí, né? Compartilha. E aí você continua nos ajudando também. Já é um inscrito, mas você continua aí, né? Não chegar a ser um final de semana assistindo nossa programação. Mas que Deus abençoe. E hoje, a mensagem de hoje é sobre: será que Deus se arrepende do que faz? Né? Que muitas pessoas às vezes questionam essa pergunta, né? E nós vamos estar dialogando juntamente com você aqui no livro de Gênesis. Muitas pessoas às vezes ficam com a mente preso dentro desse versículo e fala: então, se Deus se arrepende do que faz, então eu se arrependo, né? Aí também, então não é errado. Agora depende desse arrependimento. Não é muito como a gente pensa, né? Deus é Deus, né? Vamos ver o que a Bíblia fala aqui. Em Gênesis capítulo 6, no verso 6, diz assim: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, né? E pesou-lhe em seu coração. Esse arrependimento que a Bíblia quer nos dizer, né?
Não é que Deus se arrepende do que faz as coisas, não, Deus vai se arrepender, não, meu amigo, cuidado. Porque muitas vezes, quando Deus bate o martelo, é isso, certo? Mas a Bíblia nos fala também que Deus, é, ele, como que fala, rapaz? Ele reverte a situação. O que é revertir? Muitas vezes, algo que a gente faz e muitas vezes nós se ficamos tão assim, se sentimos, quando você se sente ocupado, fala, rapaz, eu falei uma bobeira que não poderia ter feito. Eu falei isso e fica dentro da sua mente preso, um coração, aquela mágoa, dando aquelas pontadas como se fosse uma facada no coração. Isso é quando você se arrepende de todo o coração, certo? Quando a pessoa se arrepende de uma coisa de todo o coração fica dando aquelas pontadas, aquela coisa fria, sentindo aquela resfriadade no coração, com a mente pesada. Isso é o se arrepender de todo o coração. Aí onde entra o detalhe, louvado seja Deus, de Deus reverter a situação. Não é que Deus se arrependeu de ter lhe castigado. Não é que Deus se arrependeu de ter feito aquilo para castigar. Uma que a Bíblia nos fala que Deus ama como ele castiga, pois ele castiga quem ele ama. E se Deus criou a humanidade, porque ele amou, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, né? O mundo, esse mundo que Deus amou de tal maneira, significa pessoas. Então Deus, ele ama como quanto castiga também. A Bíblia nos fala que ele castiga quem ele ama. Então muitas vezes, né, a gente vê o dilúvio, né, Deus castigou aquela humanidade. Porque Deus fez com tanto amor o homem, pensando em si, a Bíblia nos fala que nós somos criação, semelhança ao Criador, imagem da vossa semelhança, a Bíblia nos fala. Louvado seja Deus. E aqui, quando a Bíblia fala em Gênesis, louvado seja Deus, né? Capítulo 6, verso 6, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Porque ali, logo na criação, quando Deus criou o homem, né? Deus criou o homem com o objetivo da sua imagem, né? Mas quando o homem começou a fazer outras imagens para adorar, aí foi que começou a pesar o Senhor. O homem querer fazer Deus a si mesmo, para adorar a si mesmo, não adorar aquele que o criou. Isso que trouxe ao coração de Deus esse arrependimento que a Bíblia fala que Deus arrependeu de ter feito o homem. Não é que Deus se arrepende do que fez, não, meu amigo. Se Deus se arrependesse do que ele bate o martelo e fez, muitas tragédias deveriam ser evitadas de acontecer. Mas no momento em que Deus falou, é isso, é isso. Porque morreu muita gente no dilúvio. Já estava, aquele povo foi castigado. O único que não foi castigado foi Noé. Aí onde entra onde entra a questão de Deus reverter a situação. É diferente de arrependimento. Essa palavra aqui que Deus pesa no seu coração de ter feito o homem, né, arrepende, né? Deus com certeza falou assim, né? Esse arrependimento que Deus pesou no coração de ter feito o homem, vem daí, vem desde o começo aqui, onde Adão e Eva, eles desobedecem a Deus. Daí já começou o arrependimento de Deus ter feito o homem. Por que, irmão Orlando, o irmão entende desse jeito? Meus queridos e amados ouvintes e inscrito desse canal, você que nos assiste, ainda que não seja uma pessoa que é inscrita aí, mas nos assiste. Eu vou falar para você, né? A questão de Deus ter arrependido de ter feito o homem, por quê? Deus já se sentiu traído lá no céu. Por quem? Por um anjo de luz que era regente do coral. Eu tomar conta de uma fazenda não quer dizer que eu sou o dono da fazenda. No momento, é só uma palavra para você entender. Está dentro do texto, é isso. Jesus sempre pregou em palavra e nos ajuda as pessoas que não entendem, muitas vezes não lê a Bíblia, para entender uma coisa, o que quer dizer com essa palavra. Essa palavra que eu estou falando aqui é a mesma coisa
de você. Foi o que aconteceu com o anjo de luz, que aí foi dado o nome de Lúcifer, né? Então, mas era um anjo de luz, um anjo onde tinha toda a oportunidade, toda assim a carta branca, vamos supor, de reger o coral ali, de falar, não, eu coloco o arcanjo aqui em tal lugar, arcanjo Miguel assim, assim, assado, e daí ele tinha essa autonomia, essa ousadia, num bom sentido, ousadia é quando a pessoa tem liberdade, né, de, de chegar e fazer. É a mesma coisa, você é, é empregado de uma fazenda, você manda e desmanda ali, até certo ponto. Você não vai querer vender a fazenda do seu patrão à metade pensando que você é o dono, não. Você tem autonomia de chegar, falar para o empregado, uma pessoa, eu preciso de tal coisa aqui, você pode me arrumar? Aquele empregado que tem que tem, como se diz, aquela autoridade dentro daquela fazenda, ele fala, tá aqui na sua mão, pode. Eu posso pegar o maquinário, o trator para me fazer uma estrada ali de fulano de tal? Pode, né? O que ele não pode é vender. Ele tem, então, existe coisas semelhança a essa palavra de Deus ter arrependido, ter feito o homem, já começou do lado do céu. No momento que aquele anjo ele se achou o dono do coral, que já era dono de tudo ali, queria. A Bíblia nos fala que ele queria fazer um céu acima de Deus. E a Bíblia nos fala que Deus não divide a sua glória com ninguém, certo? Então tá aí a palavra. E aí, para trazer para o arrependimento aqui onde nós estamos pregando hoje, será que Deus se arrepende? E aí Deus se sente traído aqui na terra também. Deus, o propósito de Deus é criar o homem para lhe adorar aqui na terra, né? Deus vai e cria o homem aqui na terra. O homem vai, Satanás já, o inimigo já colocou no coração de Satanás, do anjo, o inimigo já colocou, né? Que na verdade mesmo, o inimigo, a Bíblia nos fala que Deus, antes de existir a terra, né, era um abismo, a Deus, o Espírito Santo de Deus já movia sobre as águas. Então sempre houve as trevas. Então Satanás não é o próprio Lucifer que desceu lá do céu. Porque a Bíblia nos fala que o diabo ele deixou entrar. Então o anjo, ali o regente daquele coral, ele deixou entrar no seu coração aquela ganância de querer fazer. Então é capaz, então ele já existia o mal, já existia. Então ele só foi um dos chefes que tomou aquilo sobre que hoje em dia engana todo mundo, sobre ganância, sobre ostentação, o inimigo oferece, que é isso aí. Mas o inimigo, ele já vem tentando, ele chegou, então já vem esse confronto desde a criação do mundo, né? Então dá para a gente entender que esse anjo, o Lucifer, ele não é o atual mesmo, o capeta mesmo, o chefão, não, que antes já existia um mal, porque entrou no coração desse anjo, que foi dado o nome de Lucifer, né? Que ele era um anjo de luz. Então por isso que deu esse nome, né? Lucifer, né? Era um anjo de luz, onde ele ali, né? Ele largou de acreditar, largou de ter fé. Então chama Lúcifer, que ele é um anjo de luz, né? Ele é um anjo de luz. Mas aí trazendo para esse arrependimento, eu acho que deu para você entender um pouquinho, irmão, mais ou menos isso aí. Não quero dizer, então, o anjo de luz, não é ele que é o verdadeiro, é, assim, porque a Bíblia nos fala que Deus já movia sobre as águas, no abismo, nas águas. Então, no momento que houve que entrou no coração do anjo, que ele poderia ser dono ali de passar acima das ordens de Deus, provavelmente o mal já existe desde a criação do mundo. Então não é, então o anjo Lucifer não é ele que é o principal
demônio que ali surgiu. Então já existia esse mal, certo? Que entrou no coração. Então esse mal já vem reinando no mundo, certo? Só que aí é um mal que muitas vezes deixa entrar no coração, certo? Que deixou entrar no coração desse anjo de luz, né? Como também entra no coração de muitas pessoas. Tentou entrar no coração de Jesus, quando Jesus foi tentado pelo inimigo. Foi o mesmo mal que foi ali tentar o anjo de luz. Pensou que ia enganar também. Não foi o Lúcifer, foi o mal que tentou enganar o próprio anjo que regia no coral da igreja lá no céu. Ele também tentou ali contra o Filho de Deus, quando Jesus estava jejuando ali no penáculo né, ali quando ele foi conduzido ao deserto, certo? Então Jesus ele também foi tentado por esse mal que tentou o anjo. Só que aí, onde vem a Bíblia chega a nos dizer que ali, se não me falha da memória, eu só não tenho aqui o capítulo, mas é no livro de Hebreus, que a Bíblia chega a nos dizer que dentro dos anjos tem um anjo que Deus já não chama mais de anjo, mas sim de filho. Ali já estava o Filho de Deus. Jesus Cristo já estava ali. Só que da agora para frente, quem vai reger esse coral é o próprio Jesus, o Filho de Deus que não deixou se ser corrompido, pelo ele sendo um homem, certo? Muitas pessoas falam que o diabo tentou, é, tentou Deus, né? O diabo tentou Deus. E a Bíblia nos fala que Deus não tenta ninguém, não se deixa ser tentado. Então o diabo não tentou Deus. O diabo tentou Jesus ali como homem, mas a Bíblia nos fala que era um homem que aguentava baque, que ele foi feito de fogo. Então ele aguentava, como a água bate na rocha, bate e volta. Jesus, ele é uma rocha. O diabo foi ali, bateu e voltou. Por quê? Porque a Bíblia nos fala que Jesus ele é 100% homem e 100% Deus. Então não deixou, foi um tempo completamente feito para o Espírito Santo de Deus habitar sem brecha nenhuma para o diabo. Essa é a questão da pregação que tem aqui no livro de Gênesis. E aí, onde vem essa palavra que nós estamos trazendo hoje? Será que Deus se arrepende de fazer as coisas? Deus não se arrepende de nada, meu amigo. Só que Deus muda a situação, Deus ele reverte a situação. É tanto que a Bíblia nos fala sobre um rei Ezequias, que ele começou a sair dos princípios de Deus, né? Um rei ali que era muito, um rei temido, mas chegou a um ponto certo dele que sair dos princípios de adoecer de uma doença mortal, que ele ia morrer, mas Deus, ele dá autonomia ao homem a se arrepender. E chegou até aquele rei, o profeta Isaías, olha, rei, Deus manda te dizer assim, coloca a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. Então ajeita o que tu tem que ajeitar, se arruma aí, porque tu morrerás e não viverás. Aquele homem, com certeza, que nem eu falei logo aí no começo, sobre o arrependimento, aquele homem sentiu no coração e foi ter com Deus. E Deus fez o quê? Deus reverteu a situação. Então, essa questão de Deus se arrepender, não vai nesse pegar um versículo e você não saber o que está falando. Ah, não, Deus fez isso aqui. Não, Deus não se arrepende de nada. Se Deus tivesse de arrepender de alguma coisa, agora a Bíblia nos fala que Deus ele é um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus zeloso, um Deus que dá tempo ao homem se arrepender. Deus deu todo o tempo àquele povo no tempo de Noé se arrepender, ó, tempo, se arrepende, né, volta. Se aquele povo tivesse ouvido a Noé, talvez a metade, pelo menos, daquele povo tivesse ouvido a Noé, o mundo não tinha terminado em dilúvio. Com certeza não. Eu creio que não. Mas ali Deus só viu um justo. Já pensou, gente? Em meio de uma multidão de gente, não sei quantas mil pessoas, só um justo. Mas assim mesmo, Deus livrou. Deus poupou aquele Deus que pesou no seu coração, como diz a palavra aqui em Gênesis capítulo 6, verso 6, que Deus pesou em seu coração e arrependeu-se de ter feito o homem. O próprio Deus, ele falou, ainda há uma esperança. Ainda há uma pessoa que reconhece. Então, eu não fiz nada. Deus não faz nada assim, irmão, que,
que ele faz e que fez que não dá certo. Tudo que Deus faz dá certo. Até o que era para dar errado dá certo. É prova da humanidade que ele fez, tinha tudo para dar errado, mas deu certo, porque ali no meio daquele tanto confronto de pessoas desobedientes, pessoas que estavam nem aí, só farra, como no dia de hoje, Deus achou um homem chamado Noé, e ali Deus falou, ó, eu vou então conservar em vida também a raça humana, e através de Noé, para você ter uma noção, né? Às vezes tem pessoa que ama mais os animais, ama mais animal do que o ser humano, através de Noé, porque Deus ama é humano. Através de Noé, a Bíblia nos fala que Deus poupou a vida dos animais, poupou a vida de todas as aves do céu, então nós temos uma grande importância para Deus, mais de qualquer animal. Você deve cuidar dos animais, agora o amor é pessoas. O mundo está do jeito que está, porque as pessoas hoje em dia é, não é que você deve maltratar os animais, mas muitas pessoas amam mais animal, aquelas coisas de apegar como se fosse uma criança, né? Hoje em dia, gosta quem gostar, mas vou falar, hoje em dia às vezes tem pessoas que você vê, tem animal que em cima da cama, das pessoas dormir, né? Então, são assim, um animal ele deve ter seu canto. Ainda se você ser uma pessoa que é um inscrito aí no canal, que você tem você sabe, não vai se fazer uma pessoa cristal e falar, ah, não, não tá falando, essa é a realidade. Mas assim, o que acontece, eu já tive animal, mas o animal ele deve ter sua cama particular, uma caminha dos animais, é necessário que o animal, né, ele tem. Agora, o que a gente vê hoje em dia, mano, botar animal para dormir com pessoas, se você quiser continuar sendo um inscrito ou que você achar ruim, são a realidade. É a realidade. Isso é a realidade, certo? Assim, apesar, por isso que, e aí é onde o inimigo muitas vezes entra no coração das pessoas. Que aquele lugar ali que era para ocupar, ah, irmão, mas hoje em dia os animais ele tem é, os animais eles é mais amoroso do que o ser humano, não tem maldade. Se um animal não tem entendimento, como que ele vai ter maldade? Tu acha se um cachorro tivesse um cérebro, para ele pensar que uma pessoa deu uma polada nele, que a gente vê tantos animais sofrendo, que não é o caso que eu estou falando. Quero que você me entenda, para você não levar mal e já se ficar ignorando. Não é isso. Eu odeio ver os bichos ser maltratados. Eu criei cachorro, certo? Hoje eu não crio porque o espaço é pequeno, não tenho espaço. Então, e também não tenho condições de manter. Porque não adianta a gente ter um animal para soltar na rua, ou alguém batendo na perna, quebrar. É tanto que Deus se preocupou. Olha, presta atenção para você me entender essa palavra. Presta atenção, certo? Para se você é um que gosta, você vai gostar mais ainda, porque eu vou falar a realidade e você vai me entender, certo? A questão é entender, gente, o que a gente prega e fala, certo? É tanto que Deus amou tanto a humanidade, que a Bíblia nos fala que deu seu único filho. Está lá em João, capítulo 3, verso 16. Deus amou o mundo de tal maneira. Quem é esse mundo? Pessoas. Não foi pedra nem pau, nada. Ser humano. Não foi animal, nada. Esse mundo foi, primeiramente, o homem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Deu quem? Sabe que Deus deu o filho para morrer por animal? Não. Deu pela vida da humanidade. Mas através da humanidade, os animais também foi poupado. Aquilo que era para ser, que era antigamente os animais eram sacrificados em rituais, até nisso aí Deus pensou, porque tudo começa pelo amor do ser humano. É isso que é a pregação. Mas aí a pessoa não entende. Então Deus não se arrepende de ter feito nada. E tem um momento certo. Na hora que é para destruir, você vai ver. Vai chegar um tempo esse mundo que não vai ter como colocar, ficar de pé. Não tem como, gente. Eu não sei quando. Eu não sei quando. Porque a Bíblia fala que um dia para Deus é como fosse 1000 anos como fosse um dia. Na profecia falando. Então, às vezes nós não sabemos até quando. Esse mundo ele pode se arrastar por muitos e muitos anos. A Bíblia nos fala que ia ser só o princípio das dores quando começasse a chegar o que nós estamos vendo hoje, certo? Então é isso aí, gente. Então hoje foi a mensagem que eu trouxe.
que está aqui em Gênesis capítulo 6. Eu falei um pouquinho sobre. Sim, e para terminar, o que eu estou falando sobre Deus, acho que eu vou dar uma concluída, né? Para falar o que Deus arrependeu, que eu não terminei essa parte. O motivo de Deus ter arrependido de ter feito o homem, porque Deus se sentiu traído lá no céu. Deus faz o homem, cria o homem, coloca no jardim do Éden, Deus é traído também. Por quê? Porque o homem traiu a confiança de Deus, a desobediência. Houve uma traição. Deus falou, ó, daqui do jardim, dessa árvore aqui, todos os frutos você come, mas dessa árvore aqui, a árvore da ciência, vocês não tocam, tá? Vai lá, a bendita da Eva, né? Se enganou e também, como que fala, manipulou seu marido. Porque Adão, na verdade, ele não foi enganado, ele foi fazer o desejo da sua mulher. Então tá aí. Deus falou. Aí Deus pensou no coração. Deus falou, rapaz, lá no céu, não queria fazer um céu acima de mim. Aqui na terra, faço o homem para mim, para louvar, né? Aqui que a intenção de Deus foi criar o homem para ter, assim, o homem louvar o Senhor aqui na terra. Como a Bíblia vem a nos dizer aqui sobre os levitas, tem, né? Quando aí mais para frente um pouco aí, onde vai entrar também para frente, onde quando Deus tinha ali os levitas, né? Que veio da tribo de Levi, né? Que é os levitas que louvavam só o Senhor, um coral na igreja, que aí quando Salomão fez a casa de Deus para adorar o Senhor, né? Isso aí era tá aqui, né? Não é no dia de hoje, não, irmão. No dia de hoje a pessoa louva, tem que estar pagando cachê, mas esses levitas era só para louvar o Senhor, né? Dentro da igreja de dia e de noite. É tanto que aí tinha um coral dos levitas que começava a louvar de manhã, outro entrava ali e era de dia e noite. Aí depois ainda foi feito esse concerto, e que chama Arca do Concerto, que aí Deus levantou um homem chamado Davi, segundo o coração de Deus, um homem que Deus se agradava das suas atitudes, apesar de Davi ser um homem guerreiro, mas era um homem que não era um guerreiro de matar ninguém no centro. Davi agia dentro da lei de Deus. Por que Davi matou o gigante Golias? Porque estava afrontando o povo de Deus. Então, Davi não era um homem homicida. Não era isso, não. Davi não foi um homem homicida. Deus nunca amou um homicida. Deus defende aquele que defende o seu povo. Tem tantos policiais que são evangélicos. É errado ele prender uma pessoa que está lá fazendo coisa errada? Não, mas não é. É porque ele está agindo dentro da lei. Isso não impede dele ser um cristão, não. É isso aí. Né? Que Deus abençoe todos, né, os policiais de bem, as pessoas que fazem a segurança. Deus continua abençoando. Tem família, Deus continua abençoando. Nossos irmãos evangélicos também, que estão tá numa farda, mas ali serve ao Senhor. Então, é isso aí, gente. Aí é onde veio o pesar de Deus no coração. Deus falou, pô, lá no céu, o anjo, eu dei ali a autonomia para poder ser um regente, queria já passar acima das minhas ordens. Aqui na terra também passou também. Assunto onde que Deus, irmão, só Deus pode com a humanidade. Aqui na terra também passou também. Né? Não foi diferente aqui na terra, não. Não foi diferente, não. Certo? Não foi. Lá no céu, Lucifer, né, que é o anjo de luz, né, ele foi dispensado de lá, né, por causa de se levantar contra o próprio Deus, de querer tomar a glória de Deus. E a glória de Deus, Deus fala que ele não divide sua glória com ninguém, seu reino, né? Seu reino com ninguém, certo? Mas é isso aí, galera. Então é isso aí, para acabar, para nós fechar aqui essa pregação. Então Deus chegou e colocou o homem aqui na terra, o homem também se rebelou, né? Mas aí Deus reverteu a situação por causa de um homem chamado Noé. Deus não achou justo. Então hoje em dia esse mundo ainda está em pé, esse mundo só não acabou ainda em fogo, como está já praticado, porque existe ainda, Deus tem vida às crianças, existe ainda, talvez no meio de não sei quantos bilhões de habitantes no mundo todo, né? Eu não tenho aqui eu não consultei ainda para ver quantos bilhões de habitantes é no globo terrestre, né? Então a gente não tem mais tem, né?
eles fazem esses estudos baseando tudo, tem, né? Então não tenho aqui exatamente, eu poderia entrar, mas não vou entrar nesse detalhe, não. Mas em meio desse não sei quantos bilhões de habitantes no mundo, no globo terrestre, existe mais de um que Deus ama das suas atitudes. Ainda que nós somos falhos, pecador miserável, por isso que esse mundo está de pé. Porque no tempo de Noé, Deus só viu um, que era Noé. Assim mesmo, Deus salvou, poupou a vida de Noé, mas a vida daqueles outros lá foi tudo de água abaixo. E agora não vai ser diferente. A igreja vai ser tirada, certo? Vai ser tirada. E aí Deus vai determinar esse mundo, que eu não sei quando, não sei se nós vamos ver com nossos olhos, ou se eu vou morrer, vai ficar minha geração, vai não sei quantas gerações, porque o mundo continua de pé, gente. Isso aí, não vamos ver. Os sinais está aí. Uma da vinda da vinda do Filho de Jesus é os sinais acontecendo. Tá tudo tá à porta. O bom mesmo é nós estarmos preparados. Que a fila é grande. Talvez Jesus não venha para todo mundo, mas hoje chegou para mim, chegou para você. Quantas pessoas, quantos irmãos já descansam no Senhor? Jesus voltou para essa pessoa. E todo dia volta. Enquanto eu estou falando aqui, tem milhares de pessoas se putando, culto fúnebre sendo feito agora, nesse momento. Quantas pessoas se preparando para poder levar seu ente querido ali para descer a sepultura. Então Jesus voltou para essas pessoas. Jesus volta, na verdade, se nós for bem observar, fazer uma observação, Deus, Jesus está aqui todo dia, ele está buscando, porque o Espírito Santo ele é quem vai, na verdade, quem vai conduzir a igreja agora não é Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia fala que Deus não há pecado que a gente não pode blasfemar contra o Espírito Santo. Quem está incubado de levar a igreja a usar o encontro de Jesus Cristo, não é Jesus Cristo que vem buscar, é o Espírito Santo que vai conduzir a igreja, certo? É o Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo, ele é o consolador, é ele que tá aqui na terra, né? Então é isso aí. Então a missão, o Espírito Santo, é ele que está conosco aqui na terra, que é o consolador. É aquele que habita no coração das pessoas, vai lá te consola na hora daquela da aflição, vai dar tudo certo. É ele que está aqui. Jesus Cristo já está lá ao lado do Pai, intercedendo por nós. Ele é o nosso intercessor, é o nosso advogado. E o Espírito Santo é o consolador que está regindo aqui na terra ainda. É ele que é o responsável de chegar e levar a igreja até a Jesus, né? Que Jesus apresenta ao seu Pai. Por isso que a Bíblia fala sobre a Trindade Santa. Pai, Filho e Espírito Santo, que cada um tem uma missão e todos trabalham em prol de um reino só, e é o próprio Deus. Certo? Muitas pessoas não entendem, mas é isso aí, a Trindade. Então tá aí, gente. Eu expliquei para vocês qual foi a questão de Deus ter pesado no seu coração, mas mesmo assim Deus conservou a humanidade. E Deus continua conservando. Esse mundo, eu creio que só que Deus quer uma geração, gente, uma geração na terra prometida, ser um povo que vai louvar o Senhor, vai ser um povo santo. Então não vai ser qualquer pessoa, então vai ser muito, os escolhidos vai ser passado na peneira. Então é uma coisa muito finíssima, muito fina, fina, que Deus já destruiu uma vez. Então agora a terra santa uma que vai ser esse mundo, não vai ficar nada que vai ser acabado em fogo. Então, na água ainda sobrou ali, né, tudo. Então, agora vai ser tudo acabado em fogo, né? Aí vai tudo acabado em fogo, né? Então, vai estar aí. Então, tá aí hoje eu trouxe essa mensagem aqui para você que nos acompanha, você que talvez não é evangélico, mas gosta de ouvir a palavra de Deus, meu muito obrigado, que Deus abençoe. E não se preocupe, né? Não olha assim, o que eu falei ali é apenas um diálogo, cada um, né? Eu sei o que eu falei sobre os animais precisam ser cuidados, precisa, mas cada um é cada um, mas o certo de Deus não é isso. O certo é cada pessoa no seu espaço, né? Cada coisa Deus fez no espaço. Na arca de Noé, cada vagão tinha um vagão dos animais, não ficou misturado com Noé e a família, não, não. Tinha um vagão dos animais, o vagão das aves, do céu, que é os pássaros, né? Os vagões ali dos répteis, né? Foi conservado em vida. Mas tudo isso foi conservado em vida por quê? Por causa de quê? Do homem.
Que Deus amou, viu a sinceridade de Noé, e que Deus, a Bíblia não fala que Deus pesou no coração de destruir das aves dos céus aos répteis. Tudo ia ser morto. Então aí onde está o amor maior? O amor maior de Deus é por quem? É por animais ou por seres humanos? Está claro na Bíblia que é pelos seres humanos. Deus ia destruir das aves do céu, dos pássaros que voam no céu, aos répteis que andam rastejando na terra. Então Deus destrui tudo. Mas por causa de Noé, Deus conservou em vida tudo isso para povoar o mundo. Então tá aí. Quando a gente amamos pessoas, nós amamos animais. É isso que eu quero dizer. Quando eu não quero maldade contra um ser humano, eu não quero maldade com os animais, porque eu já amo o ser humano, né? Se eu amo, se eu amo o próximo, é claro que eu vou amar o animal. É isso aí que está o segredo. Talvez é para a pessoa entender o que eu quero chegar, em que ponto a gente fez esse resumo aí da pregação. Então, se eu não quero o mal para mim, claro que é a mesma dor que eu sinto, um animal sente, coitado. Uma mesma dor, já pensou? E os animais é tão mais resistível, porque você vê, tem animal que anda com a perna quebrada aí, coitado, rastejando, pulando, e um ser humano quebrou um dedo, se não ser socorrido, logo, logo dá um treco, morre, né? A dor ultrapassa, tem pessoas que logo qualquer coisa não aguenta aquela dor, o coração é fraco, pouca mais o coração é fraco, a dor ela não aguenta, o coração ele para. Quando tem pessoas que aguentam, tem pessoas que é forte, tem pessoas que ele passou por muitas coisas, tem pessoas que levam não sei quantos tiros, mas muitas vezes assim, eu não sei se é forte ou também é Deus ali que poupou e aquela pessoa, né? Tem isso também. Mas tem pessoas mesmo que é forte, tem pessoas que não tá nem aí. Tem pessoas que vai fazer uma cirurgia, talvez a anestesia nem pega direito ali, a pessoa chega e resiste, porque ele é forte, o sangue forte, corre na veia, o coração é um coração forte, certo? Entendeu? Mas é isso aí, galera. Dá para você, se vocês observar bem na pregação, aí você vai entender muito bem o que eu quis dizer, que através do ser humano Deus amou pessoas, mas amamos, quando a gente amamos o ser humano, temos que amar os animais também, de uma maneira não idolatrar. Não aquele amor que eu tenho, não, pegar um animal e né, a gente vê hoje em dia muitas coisas. Não. Para que adianta você amar o animal e querer ver seu próximo, tanta perversidade que a gente vê hoje? Que amor é esse? Então isso não é amor, é falsidade. É falsidade. Porque se um animal tivesse um entendimento que o homem tem, ele ia fazer a mesma coisa do homem. Se um cachorro tivesse um entendimento e armar e andasse que nem uma pessoa, não está pensando que ele ia ser, não. Porque toda criança ela é inocente. A criança é inocente. Mas a criança ela cresce e a maldade entra no seu coração. Certo? Isso aí é onde está o segredo. O ser humano, o ser humano, o homem, ele veio de onde? Ele foi uma criança um dia. Mas depois muitos se tornam grandes assassinos, muitas pessoas mal, porque o mal entrou no coração. O entendimento, a obsessão pelas coisas começa a entrar e aquilo vai chamando. Então, mas daqueles que conservam o coração de criança, num bom sentido, que muitas pessoas às vezes pregam, não, a pessoa para herdar o reino de Deus tem que ser como uma criança. Não vai herdar nunca. Nunca. É tanto que a salvação é um dom gratuito, não imerecido, porque o homem ele nunca se torna como uma criança, por mais humilde, mais bondoso que ele tem, não tem como ser. Pelo menos um minuto ali ele guardou a maldade. Mas, irmão, mas a Bíblia nos fala que o homem, a gente tem que ser que nem uma criança, temos que ser que nem uma criança. Tem pessoa que conserva seu coração que nem criança, não carrega absurda maldade. Mas a Bíblia fala que não existe pecadinho nem pecadão. Existe a consequência, então todo homem peca, por mais bondoso que ele seja. Ele tem pessoa que vai fazendo o bem para um, faz o bem para outro, faz. Chega uma hora que a pessoa fala assim, rapaz, ele aborrece outra vez sim. Então o homem ele não aguenta, não adianta. Se não, se fosse para ser como uma criança mesmo, ia ser pouco salvo. Mas a salvação está na bondade do Filho de Deus, na graça, favor imerecido, favor que nós não merecemos. Aí é onde está. Aonde Deus vai chegar e na hora ele quiser nos salvar, ele vai fazer de tudo, não seja na última hora, para que nós possamos é, ser salvos, certo? Gente, obrigado, Deus abençoe, né? Deus ilumina a sua vida, obrigado por nos acompanhar,
que esse canal ele venha a crescer a cada dia, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Deus Altíssimo, que essa palavra venha impactar no seu coração. Forte abraço e até a próxima, se Deus quiser, né? Vamos agora para o momento do louvor. Pela fé que uma vez me foi dada, a seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as ordens do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta liça, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia, Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Receba em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Muito obrigado.